Bom, olá pessoal, aqui estamos para mais um estudo da vida e obra de Leon Denis. Lembrando aos amigos que nos acompanham que os demais estudos já realizados aqui no GELD estão disponíveis no YouTube do Grupo Espírita Leon Denis e também no canal Alimento da Alma. É só bater lá no YouTube que vocês terão acesso a estes estudos e muito mais que a gente tem publicado nesses canais. Hoje nós iniciaremos o capítulo em que Gaston Luce traz as reflexões de Leon Denis sobre Joana d'Arc. Nós que no estudo anterior falamos muito do caso Miller, que é, digamos assim, um tipo de médium que não devemos nos espelhar, Não no médium em si, mas principalmente na conduta, na maneira como lidar com a mediunidade. Realmente o Miller, ele na época ele deixou lições profundas daquilo que não se deve fazer. E agora no capítulo seguinte a gente vai falar de Joana d'Arc, alguém que lá no século XV ouvia as vozes, tinha uma mediunidade que na época as pessoas não compreendiam, e por isso chamada de bruxa, condenada à fogueira. A gente vai falar muito dessa questão aí do martírio de Joana d'Arc. Ela então na sua época não foi apenas um exemplo de médium, mas um exemplo de cristã, relembrando aí os cristãos primitivos que pagavam com a própria vida a sua fé, a sua crença, baseada e apoiada numa coragem de certa forma incomum na época. Então Joana d'Arc, por tudo isso e muito mais, ela foi, depois de alguns anos, reconhecida pela própria Igreja Católica, posteriormente canonizada, depois virou a padroeira da França, como já falamos aqui em outro estudo. Então coube à história, coube à posteridade fazer justiça com a conduta desta mulher, que na sua época sim foi muito importante, liderando. Quando a gente fala liderando, claro que havia ali talvez algumas frentes de batalha, e a Joana d'Arc ela liderou uma talvez das principais e trouxe de volta ao povo francês a motivação que eles haviam perdido na Guerra dos 100 Anos, na guerra da França ali com a Inglaterra. Então a França praticamente dizimada, e Leon Denis vai falar disso muito no seu livro Joana d'Arc Médium. Então ela, através das suas visões, através das vozes, ela repassou a confiança, repassou a segurança, a motivação para aquele povo ali que já estava assim praticamente derrotado, pelos longos anos, já pelo longo período em que a França estava sendo atacada, dominada e subjugada pela Inglaterra. E aí Leon Denis, que desde o final do século XIX, como já falamos aqui no estudo, tinha já a companhia, a presença de Joana d'Arc como sendo uma de suas mentoras, como sendo aquela que estava muito próxima dele, assim como Jerônimo de Praga. Leon Denis demonstrava por Joana d'Arc vou usar um termo aqui que não é muito legal, mas uma veneração. Leon Denis tinha mais que respeito, Leon Denis tinha carinho, tinha amor por Joana d'Arc. Não só pela companhia, e eu acho que tanto o amor dele quanto a companhia não é obra do acaso. Tipo assim, Joana d'Arc está desempregada no mundo espiritual e fala assim, eu estou precisando tutelar alguém, estou precisando guiar alguém, quem que eu vou? E aí joga dados ali e fala, você vai ter um rapaz chamado Leon Denis reencarnado ali que você vai ajudar ele mesmo. Não é uma questão de afinidade construída ao longo da história. Leon Denis, em alguns momentos, ele fala que esteve com Joana d'Arc lá nos druidas, lá na antiga Gália, no povo celta. Então é uma afinidade construída pelos milênios, e que na encarnação de Leon Denis ele vai receber esse apoio muito direto. Na introdução, na verdade no prefácio do livro Leon Denis na Intimidade, escrito pela Claire Beaumar, a sua última secretária, a Luzia Matias, que está encarnada, fez um prefácio para a obra, representando a editora. Ela coloca uma reflexão que é interessante dentro daquela possibilidade de Leon Denis ser John Wycliffe, que nós já falamos aqui em outro estudo também,
Allan Kardec ser John Hus e o Jerônimo de Praga mesmo. Naquele contexto ali em que John Wycliffe desencarna no final do século XIV, 1384, e aí já no início do século XV desencarna John Hus, desencarna Jerônimo de Praga, e posteriormente a gente vai ver desencarnando a própria Joana d'Arc. Então Joana d'Arc, embora bebezinha, se não me falha a memória, ela foi contemporânea, eu acho, de Jerônimo de Praga ou de Jan Hus. É bom até pesquisar aí pra gente divulgar essa informação no próprio estudo aqui ou corrigi-la se for o caso. Então o que a Luzia Matias coloca como reflexão que eu acho interessante é que esse quarteto, eles estavam juntos, embora não se conhecessem, eles viveram o mesmo período, né? Final do século XIV, início do século XV, de inquisição, de perseguição. Então eles vieram na mesma balada, vamos assim dizer. E quando já estamos no século XIX, então, daquilo que eu falei da relação encarnado, Allan Kardec e Jerônimo de Praga, vamos ver agora a própria Joana d'Arc, né? Esse quarteto de novo sendo formado, né? No mesmo contexto, porém somente com dois reencarnados, Allan Kardec e Leon Denis, ficando Jerônimo e Joana d'Arc no mundo espiritual. Mas o que eu quero destacar é a forte ligação desses quatro espíritos ao longo da história, culminando aí numa colaboração para codificação, porque a Joana também estava ali ao lado de Kardec. Eu acredito que Jerônimo de Praga, embora não tenha mensagem, mas acredito que ele também estava ali participando da pleide de espíritos. Então, então Jerônimo de Praga desencarna em 1416 e a Joana d'Arc havia reencarnado em 1412. Então foram contemporâneos. E o John Hus também, né? Que John Hus é 1415, né? E tem uma curiosidade aqui nas datas, que Jerônimo de Praga e Joana d'Arc desencarnam no mesmo dia, 30 de maio. Então, uma diferença aqui de 15 anos, de um para o outro desencarna, mas eles desencarnam na mesma data. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Só uma coincidência mesmo. Não tem nada mais do que uma coincidência. É só quem quiser botar um feriado, é um bom dia para se eleger um feriado espírita, né? Porque tem dois motivos, né? Então vamos destacar aqui alguns pontos em relação ao que Gaston Luce coloca. É que Leon Denis, primeiro a colocar, é que o livro, quando sai a primeira edição, ele se chamava A Verdade sobre Joana d'Arc. E posteriormente Leon Denis muda o título para Joana d'Arc Médium. Então essa é uma observação importante. Denis, antes de publicar o livro, algo que é comum até hoje, né? Ele fazia palestras sobre Joana d'Arc. Então essa prática ainda é comum, né? Na época de Denis acontecia com muitas obras dele mesmo. E ele então, antes de escrever a obra, ele fez várias conferências a respeito da heroína francesa. E um detalhe que vai ser colocado aqui na página 194 do livro, a respeito dos historiadores, e no PDF, está na página 142, aí tem uma margenzinha de erro para mais ou para menos de uma, vamos lembrar isso, né? O Gaston vai colocar que os historiadores ou agiógrafos católicos modernos fazem de Joana uma visionária, uma santa. A Igreja a canonizou. Os escritores materialistas anticlericais, baseados numa tese médica perigosa, fazem dela uma histérica. Então Denis, mais uma vez, vem contrariar os dois lados, né? Vem contrariar a Igreja e vem contrariar os ateus. Então, de um lado, os ateus, como ainda hoje, consideram, né, os médiuns como loucos, como doentes, né, que precisam ser tratados pela psiquiatria. Na época era da mesma coisa, com palavras diferentes. E a Igreja, que num primeiro momento a considera bruxa, endemoniada, depois a considera santa, né? E aí Leon Denis fala, vamos tratar da pessoa Joana d'Arc. E aí no livro, Denis,
embora, repito, tivesse uma certa veneração por Joana d'Arc, ele vai exaltar as suas qualidades, as suas virtudes, não apenas como pessoa, mas sobretudo como médium. Aí vai exaltar a coragem, que tinha que ter coragem para passar pelo que ela passou, não só em termos de martírio, mas a própria conduta de Joana d'Arc. E a gente vai ter alguns filmes, né, que quem quiser saber mais, não somente pelos livros, mas tem vários filmes que retratam a vida de Joana d'Arc. É claro que nesses filmes a gente vai sempre encontrar alguma coisinha que não é bem assim. Na época, alguns livros que se escreviam sobre Joana d'Arc não traziam a história de maneira, vamos usar o termo correto, né? Porque Leon Denis vai apontar esses erros no seu livro. Então tem um autor lá, que é o Anatole France, que ele escreveu uma obra muito famosa na França, e Denis, ele, naquele seu estilo duro e enérgico, ele refuta várias das observações feitas por Anatole. Então, tanto que na época a repercussão do livro do Denis foi muito boa, que os críticos ficavam assim, quem acreditar? Em Denis ou em Anatole? Então ele veio de fato criar assim, uma nova visão a respeito da vida da heroína. Um ponto a se destacar aqui onde é que eu separei aqui? Uma crítica, né, de um jornal, então, de que os orleanenses de 1429 viram em Joana uma santa enviada por Deus, um anjo salvador. Os ingleses quiseram que ela fosse uma bruxa. Apesar de toda a nossa vaidade moderna, ficamos limitados a essas duas opiniões primitivas, um pouco modificadas. Fazer da boa Lorena, robusta e valente, de juízo perfeitamente sadio, uma histérica, é fora do mais elementar bom senso. O esclarecimento do escritor espírita é ainda o que melhor pode explicar suas vozes. Então, a própria crítica do jornal aqui, Lelian, ele vai refutar aí as opiniões e defender as opiniões, né, dos católicos, né, dos franceses e ingleses da época e dos ateus, e trazer então aqui um elogio, né, às explicações e esclarecimentos de Leon Denis. É interessante a gente ver a forma com que é colocado aqui, porque a igreja, muitas vezes, quando você vê um médium, fala assim, tá com pacto com o demônio, né? E aí o ateu de um lado nega tudo, né? E a igreja é só o demônio, né? Aí acho que no livro dos médiuns, né, que Kardec fala assim, o demônio tem muita força, né? Deus não. Deus nos comunica. Por que não, né? E acho que é justamente esse o bom senso que Leon Denis vem trazer, né? É a gente pensar assim, bom, por que toda pessoa que ouve voz ou tem uma questão mediúnica assim, ela é tida como do demônio, né? E aí você pega assim, até o próprio Chico, né? As pessoas falam assim, esse aí tá possuído, não sei o que, ele não é de Deus, porque admite uma questão mediúnica. E aí fica o questionamento, né? Por que só o demônio consegue, né? Por que os espíritos... Por que Deus não pode? Né? Por que as comunicações não podem ser boas, né? E acho que é justamente esse esse esclarecimento de que Leon Denis traz, né? É explicar pelas questões mediúnicas que as vozes não tinham nada de demoníaco, né? Era simplesmente uma questão mediúnica, e a mediunidade ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? O crítico ele vai colocar uma observação que o Gaston traz para o livro, que o mais odioso do execrável processo não foi a fogueira. A gente olha para a história de Joana e fala assim, nossa, a pior parte foi a fogueira, né? E ele fala, foi a abjuração arrancada de Joana pelo terror, e que mais tarde foi falsificada. Que Joana, durante a prisão, em que ela era torturada, né, das piores maneiras que a gente pode imaginar, através dessas torturas, eles conseguiram arrancar dela uma abjuração. Aí ela abjura. E fala, aí ela nega por um período as vozes que ouvia. Então, o que ele coloca aqui, isso é interessante, que quando ele está preocupado com a dor, a possível dor física, que ela mesma vai dizer que não sentiu, o que ele coloca aqui é que a pior
parte para ela foi ter que negar aquilo que ela sentia, aquilo que ela ouvia. Imagina, para um espírito da envergadura de Joana, não suportar as dores do corpo físico pelas torturas para chegar ao ponto de negar. Só que depois ela vai negar a negação, né? Aí ela volta atrás da abjuração, que vai dizer aqui que o mais sublime da história da donzela foi a retratação, foi a retomada da consciência após um instante de fraqueza. Foi a coragem com que ela exclamou diante da fogueira: a voz me disse que era uma traição abjurar. A verdade foi que Deus me enviou e o que eu fiz está bem feito. Então, ela realmente, um momento de fraqueza, eu acho que é o que alguns historiadores chegam a negar, essa abjuração, né? Mas demonstra a humanidade nela, né? Demonstra que era um espírito, por mais evoluído que fosse, de fato é. Leon Denis chega a colocar quase como um Cristo, né, Tarso? Quase como um espírito puro, na verdade. Estando encarnada, passou por um momento ali de fragilidade, né, pelas questões que aconteciam então com o seu corpo físico. Lembrando da idade dela, né? 17 anos. 17, 18 anos ali, ter que suportar, já tendo conduzido um país, né, tendo guiado uma nação contra outra para se libertar. Essa precocidade na vida de Joana d'Arc realmente é algo que merece ser destacado. E Denis, ele descreve isso no livro, mas aqui o Gaston também vai colocar, que ele fez o caminho, ele percorreu, digamos, o caminho não só do martírio, mas ele visitou os locais em que viveu, em que caminhou, em que Joana lutou. Então ele tira ali Então, numa de suas viagens, a gente vai perceber então Leon Denis indo até a cidade em que vivia, lá em Domremy, e faz a visita a esses locais importantes. E aí, se alguém quiser um dia fazer, pode me convidar que eu vou. Pagando para mim, eu estou à disposição para fazer esse mesmo percurso feito, que realmente deve ser algo fantástico, né? E aqui, como os cristãos que percorrem passo a passo o caminho que conduz ao Calvário, diz Leon Denis: eu segui a via dolorosa que conduzia a grande Marte ao suplício. Revi a humilde cabana onde ela nasceu, o quarto com estreito respiradouro, onde seu corpo virginal, destinado à fogueira, roçou as paredes, o armário rústico onde ela guardava suas roupas e o lugar onde, empolgada, em êxtase, ouvia suas vozes. Depois, a igreja, onde tantas vezes orou. Então, aqui a gente já dá para ter noção, né, do que Leon Denis vivenciou. E eu separei um trecho. Alguém quer comentar algo a respeito? Hã? Tá. Eu separei um trecho do livro Joana d'Arc Médium. Eu vou destacar aqui uma informação que muita gente conhece o Arthur Conan Doyle, não por ter sido um espírita, mas por ter criado o personagem Sherlock Holmes, o famoso detetive que influenciou gerações e talvez influencia ainda, né? E Arthur Conan Doyle era espírita. Inclusive, quem quiser pesquisar depois no YouTube, tem um vídeo dele gravado em 1927, ano de desencarnação de Leon Denis. Eu não perdoo os espíritas da época por não ter feito um vídeo igual com o próprio Denis, né? Tem um vídeo de Conan Doyle em que ele dedica, um vídeo mais ou menos uns 10, 11 minutos, né? Em que metade do tempo ele fala do Sherlock Holmes e o entrevistador deixa uma parte para que Conan Doyle falasse da relação dele com o espiritismo. É um vídeo realmente impressionante, assim. Ver Conan Doyle falando é um negócio muito forte e que é histórico. Isso aí tá no YouTube. Depois a gente coloca o link aí, né, para o pessoal que quiser assistir. Realmente vale muito a pena. E o Conan Doyle, onde eu ia chegar, quase que eu me perco. Conan Doyle tomou conhecimento das obras de Leon Denis, certamente leu várias delas, não sei precisar quais, mas quando ele lê Joana d'Arc Médium, aí ele fica tão encantado que ele pede autorização para Leon Denis para traduzir a obra para o inglês. Então a gente percebe, um inglês lê a história de Joana d'Arc, se encanta e pede
para Leon Denis e fala: não, o que eu vender aqui eu vou te mandar dos direitos. E Leon Denis recusa. Fala: não, eu não quero saber de dinheiro do que vender da obra, não. E aí nasce dali uma amizade, que a gente vai falar aqui, já vou dar um spoiler, né? Essa parte é contar, mas eu vou... Você pegou fama agora, hein? Você deu um spoiler, coitado. Pois é. E já pegou fama. Mas lá, quando for falar do Congresso de 1925, né, a gente vai ver lá o Arthur Conan Doyle caminhando pelos corredores do salão, né, amparando, né, de braços dados com Leon Denis, porque Leon Denis cego, então coube a Conan Doyle guiá-lo pelo salão onde acontecia o Congresso. Então foi a primeira vez que eles se viram pessoalmente. Até então trocavam correspondências pelas cartas. Bom, e aqui eu separei um trecho. Eu vou até pedir desculpa para os que estão aqui conosco na mesa e também para quem acompanha pelo YouTube, porque não tem como não ler. Tem coisa que você não dá para falar com as próprias palavras, tem coisa que não dá para você simplesmente contar de cabeça. Então aqui eu vou ler um trecho, né, do capítulo em que Leon Denis vai falar do suplício de Joana d'Arc. E é claro que eu vou ler 2 páginas, mas são várias que ele dedica a esse momento marcante da sua vida. Então vamos lá. Vai dizer Leon Denis que os seus acusadores, então, leem o libelo acusatório, composto de 70 artigos, nos quais se acumulou tudo quanto o ódio mais venenoso pode imaginar para desnaturar os fatos, iludir a opinião e fazer da vítima um objeto de horror. Joana se ajoelha. Nesse solene momento, em presença da morte que se avizinha, sua alma se desprende das sombras terrenas e entrevê os esplendores eternos. Ora em voz alta, profere uma prece extensa e fervorosa. Perdoa a todos, a seus inimigos, a seus algozes. Num sublime arroubo do pensamento e do coração, reúne 2 povos, enlaça 2 reinos. As inflexões de sua voz emocionam vivamente a multidão. De 10.000 peitos ofegantes rebentam os soluços. Então, Joana fez chorar quem a condenava. Os próprios juízes, tigres de feições humanas, eu acho bom as palavras que ele coloca para colorir tudo isso, né? Cochon, Winchester, todos choram. Pouco lhes dura, porém, a emoção. O cardeal faz um aceno e Joana é amarrada por fios de ferro ao poste fatal. Passam-lhe à volta do pescoço pesada golilha. A gente até pesquisou que antes, era um objeto, né, tipo um colar de ferro, que aí ficava preso também ali ao poste. Era algo utilizado na época. Então, ela se dirige a Isambard de la Pierre e diz: eu vos peço, ide buscar minha cruz da igreja mais próxima. Quero tê-la erguida bem defronte meus olhos, até o último instante. Quando lhe apresentam a cruz, cobre-a de beijos e de pranto. No momento em que vai morrer, de uma morte horrível, abandonada por todos, quer ter diante de si a imagem desse outro supliciado, que lá nos confins do Oriente, no cume de um monte, deu a vida ao holocausto à verdade. Só fazendo uma ressalva aqui, que ela pediu por várias vezes para não ser morta queimada, porque era o gênero de morte que ela mais temia. Ela pedia qualquer gênero, ela falou menos queimada, e foi justamente o que reservaram para ela. Naqueles minutos graves, a heroína revê toda a sua vida, curta, mas brilhante. Evoca a lembrança dos entes que ama, recorda os dias serenos da sua infância em Domremy, o semblante meigo de sua mãe, a fisionomia austera do velho pai e as companheiras de sua meninice. Seu tio Durand, que acompanhou a Vaucouleurs, e finalmente os homens dedicados que lhe fizeram companhia até Chinon. Numa visão rápida, passa em revista as campanhas de Loire,
os gloriosos combates de Orleans, de Jargeau, de Patay, escuta as fanfarras guerreiras e os gritos de alegria da multidão em delírio. Quem vai falar sobre isso, não sobre esse caso, mas sobre essas visões, é o próprio Ernesto Bozano. No livro A Crise da Morte, ele trata, né, ele fala que nesses momentos finais, ali nesses minutos antes da morte, é comum que a gente passe em revista os grandes lances da existência, que é o que acontecia aqui. O Denis, né, no Problema do Ser e do Destino. Denis, no Problema do Ser e do Destino, também vai explicar dessas visões. E aí é o que acontecia com Joana aqui nesse momento. Rever, ouve tudo isso na hora derradeira. Isso aqui que eu achei interessante. Quis, por essa forma, num como supremo abraço, dizer o adeus final a todas aquelas coisas, a todos aqueles entes amados. Não tendo nenhum deles diante da vista, concretizou na imagem do Cristo crucificado suas lembranças, suas ternuras. Dirigiu-lhe o adeus que assim dizia a vida, nos extremos anseios de seu coração despedaçado. Os carrascos põem fogo à lenha, e turbilhões de fumaça se enovelam no ar. A chama cresce, corre, serpeia por entre as pilhas de madeira. O bispo de Beauvais acerca-se da fogueira e grita-lhe: abjura. Então as pessoas, de certa forma, queriam provocar nela um constrangimento da negação. Mas alguns gritavam para abjurar porque não queriam vê-la naquela situação. Puxa, abjura, pelo amor de Deus, a gente tirar você daí, né? Não estou dizendo que era o caso desse bispo, mas muitos talvez gritavam, né, na ânsia de tirá-la daquela situação considerada para eles dolorosa. Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde: bispo, morro por vossa causa, apelo do vosso julgamento para Deus. As labaredas rubras ardentes sobem mais, e lambem-lhe o corpo virginal. Suas roupas fumegam. Ei-la que se torce nas ataduras de ferro. Alguns minutos depois, em voz estridente, lança a multidão, agora silenciosa, aterrorizada, estas retumbantes palavras: sim, minhas vozes vinham do alto, minhas vozes não me enganaram, minhas revelações eram de Deus, tudo o que fiz, fi-lo por ordem de Deus. Suas vestes incendiadas se tornam uma das centelhas da imensa pira, ecoa um grito sufocado, supremo apelo da Marte de Rouen ao Marte do Gólgota, Jesus. E aí a última palavra que ela fala enquanto encarnada é Jesus. E nada mais se ouviu além dos estalidos que o crepitar do fogo produz. Então... Ai, comenta aí. Não tem comentários, não. Isso aí é... A gente para e a gente começa a pensar na cena, né? E aí ele foi lendo ali, eu pensei assim, a coincidência com Joana de Cusa não é só o nome, né? Porque o que Joana de Cusa viveu, claro que em relação à vida não foi nem um pouco similar, mas a morte, né? A morte sim, né? E a mesma situação, né? Só que no caso Joana de Cusa era para negar Cristo e Joana d'Arc para negar a própria mediunidade, né? E aí a gente pega a fé dessas pessoas, né? Assim, porque talvez hoje a gente olhe uma pessoa com a fé dessa e fala assim, é um teimoso, tá insistindo nisso aqui. Então é de admirar mesmo, porque hoje nós sabemos quem é Joana d'Arc, né? Hoje nós sabemos quem é o Cristo. Pra gente falar assim, eu também não negaria o Cristo, mas você não negaria ele sem saber quem ele é? Sem ter noção de quem é Jesus, você iria morrer por ele? Essa é a questão. E ali, no caso, numa época em que não se sabia o que era mediunidade, em que escutar vozes era coisa de louco, você morreria pelas vozes que você escuta? Todo mundo falando assim, você é um louco, você tá com um demônio no corpo. Não é uma pessoa falando, né? E, de fato,
aí você se inspira e emociona mesmo, né? A cena é muito forte, né? Se você imaginar, e o filme é bom porque o filme, embora com seus defeitos, com as suas divergências, né? Porque se o filme é feito por católico, vai tentar colocar essa imagem de santa, mas esse momento do martírio aqui, alguns filmes, né, traz isso com alguma semelhança, é marcante, assim, você tentar imaginar a cena, né? 10 mil pessoas ao redor. E aqui antes, eu não narrei, mas ela teve meio que uma procissão até chegar lá. Então muitas pessoas xingando, e aí de repente a força do momento faz com que as pessoas ficassem caladas, né? Imobilizadas. E nada, a dureza do coração daqueles que a condenavam era tamanha que... Gente, é a crueldade, né? Hoje a gente não faz isso com animal. Você fala assim, nossa, eu vou colocar fogo aqui num rato, vou colocar fogo num cachorro, num gato. Aí você coloca fogo num ser humano. Então, assim, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, né, essas ideias de pena de morte, que isso aqui é uma pena de morte, elas vêm à tona novamente sob outros pretextos. E a nossa capacidade de julgamento, ela é muito limitada, porque na época Joana era considerada uma herege, uma bruxa, e a voz do povo, que se diz a voz de Deus, está aqui. A voz do povo mandou um puro para a cruz. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses julgamentos. Mas hoje em dia não tem mais fogueira, então não tem mais. Mas tem as fogueiras, né, disfarçadas, né? Tem as reputações que a gente acaba aí por achar que alguém está em erro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir de uma maneira modernizada a fogueira da Inquisição. E uma reflexão também que a gente tira aqui, né? Na verdade são várias, a gente vai colocando aqui uma e outra. Eu fico imaginando as 10 mil pessoas, né, naquele silêncio, ouvindo só o crepitar ali das labaredas, o fogo, ver que Joana, queimada já, dar um grito desse aqui, falando que minhas vozes vinham do alto, minhas vozes não me enganaram. O que o pessoal tinha a ideia? Ela vai para o inferno. E de repente ela está ali naquele momento, no suplício final, e confirma que ela estava certa. Como é que isso chega, né, às pessoas, né? Fala, puxa vida, será que nós então, talvez os bispos não, mas o povo que estava ali, será que não queimamos uma mulher justa? Será que não cometemos uma injustiça? Então acredito que, e realmente você colocou muito bem a semelhança, né, do nome Joana e do martírio, mas a vida de Joana de Cusa era uma dificuldade com o marido, uma dificuldade para seguir Jesus. Aqui a gente vê um processo de tortura, né, uma prisão, uma situação ali realmente bem diferente, mas esse momento final aqui, que é Joana de Cusa, no momento ali em que o fogo também subia, queimava, chega o seu algoz e diz assim, mas esse, né, teu Cristo só te ensinou a morrer? Aí ela fala, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então a gente vê como que essas pessoas, esses espíritos, até no momento finalzinho ali, ainda consegue deixar uma lição para a eternidade, né? Então aqui Joana confirma a mediunidade. Eu sempre trato isso até com uma certa brincadeira, né? Mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Joana, né, não titubeou em assumir a mediunidade, pagou com a própria encarnação. E a gente hoje às vezes nega que é espírita por conta de uma possível malquerência. Mas se eu falar que eu sou espírita, meu parente ali vai me ver com outros olhos. Mas se eu falar que eu sou espírita, aquele meu amigo vai me bloquear no Facebook. Mas se eu falar que eu sou espírita, como é que eu vou ficar com o meu grupo de amizade no trabalho? Isso faz parte da fidelidade, assumir aquilo que se é. Poxa, eu sou espírita e... Então muitas das vezes vivem um medo, um receio, e essas pessoas estão aqui para nos inspirar, né? E às vezes, mas falar que é espírita para quê? Que benefício isso traz?
Certa vez um amigo comentou que diante de uma situação em que um outro amigo procurou por conta de uma questão de depressão e tentou de tudo para curar a esposa, aí esse amigo espírita recomendou: olha, você já foi num centro espírita? Ele falou assim: como assim, você é dessa religião? Ele falou: sou. E conta que esse outro, com o problema depressivo da esposa, virou as costas, mal despediu e nunca mais voltou, perdeu a amizade. Passaram-se então alguns meses, e esse mesmo que deu as costas naquele momento retorna e pergunta assim: você ainda é espírita? E ele disse: sou. Pois é, que eu perdi a minha mãe e eu ouvi dizer que o espírita sempre tem uma palavra de consolo para dar. Então, quer dizer, às vezes foram meses de afastamento, mas no momento da dor, aquele, no caso evangélico, demonstra humildade e retorna para buscar naquele que era espírita a palavra que ele precisava. E eu fico pensando: e se lá atrás ele não dissesse que era espírita? Talvez esse homem no futuro não encontraria o consolo que precisava. Então a gente precisa realmente pensar muito bem aí nessas questões que envolvem assumir-se espírita. Até porque hoje é chique, né, gente? Hoje a gente está no cinema, os nossos livros são um dos mais vendidos. Então hoje em dia não tem que ter vergonha mais não. Fala que vai ser até bem-vindo. Nossa, é espírita, deve ser uma pessoa boa, né? Mas tem isso. Vou vender fiado, você é espírita, né? Pode comprar aqui na notinha, você de seu cheque sem consultar. Esse que vende fiado é porque ele não é espírita, né? Porque se ele também for, ele não vai vender, não. Mas a gente fica, essa reflexão é muito bacana, que a gente fica pensando assim: ainda bem que os cristãos lá na época do Cristo resolveram se assumir, né? Já pensou se todos tivessem negado também? Ainda bem que eles não negaram. E o preconceito a gente quebra justamente com isso, né? Porque são histórias como Joana de Cusa, Joana d'Arc. Eu tava pensando assim: Joana d'Arc calou 10 mil pessoas e Joana de Cusa teve o filho do lado, né? Então são os paralelos, né? A Joana d'Arc não tinha filho, mas tinha 10 mil pessoas, né? Então o paralelo é bem interessante mesmo. Mas então assim, são por essas pessoas que nós podemos estar aqui hoje. O que seria? Nós talvez não estaríamos aqui podendo falar de espiritismo se lá atrás esses não tivessem batido o pé e falado: não, eu sou cristão sim, ou sim, eu escuto as vozes, né? Não tivesse firmado na opinião, né? Na crença que virou confiança, né? Então assim, a gente tem que pensar nisso, porque esse preconceito com o espiritismo ele vai quebrando aos poucos, né? Então eu conheço pessoas evangélicas que, quando ouviam falar de espiritismo, já pensavam em macumba, já pensavam em bicho morto, e que quando aproxima o espírita, antes de falar que é espírita, demonstra quem é, e depois diz que é espírita, a pessoa até assusta, fala: você é espírita? Eu pensei que espírita era tudo do mal, né? Então é se assumindo mesmo, dizendo o que é, o que acredita, que a gente vai quebrar com esse preconceito que já passou da hora, né, Tio? E a questão do martírio de Joana, antes de entrar num outro ponto, o Denis vai destacar aqui agora que o pai de Joana, ferido no coração pela notícia do martírio da filha, morreu subitamente. Acompanhou de perto ao túmulo mais velho dos filhos, e a mãe imolada continuou a viver, tendo por único objetivo neste mundo instar com persistência pela revisão do processo. Então, e uma parte aqui que a gente fica preocupado, e nos romances de Emmanuel fica muito evidente, que é o seguinte: esses mártires sofreram a dor no corpo físico ou não? Quando a gente lê os romances de Emmanuel, talvez quando a gente lê isso aqui, né, que eu acabei de falar assim: nossa, mas tadinho, né, deve estar doendo demais. E a gente vai ver lá nos romances de Emmanuel que antes do suspiro final, aqueles já eram envolvidos ali numa camada de fluido ali que levava ao êxtase, e aí eles se desligavam e não sentiam aquilo. E quem vai dizer em relação a Joana d'Arc é quem? É a própria Joana d'Arc. Diz aqui: terá sofrido muito? Ela própria nos assegura que não. Poderosos fluidos, diz-nos, choviam sobre mim. Por outro lado, minha vontade era tão forte que dominava a dor. Nossa Senhora.
Era um misto, né? Vontade pessoal de dominar a própria situação, somada aos fluidos que ela coloca aqui, né? Choviam sobre mim. É um negócio realmente que... isso aqui o filme não consegue captar, né? É só Leon Denis, só Emmanuel, só esses detalhes que a gente tem. Bom, então, você quer comentar alguma coisa aí? Você falou que no final... Mas é pegando assim, porque a gente vai vendo a vida de Joana d'Arc, e agora a gente tá vendo a vida de Leon Denis, tem uma certa razão dos dois estarem próximos, né, assim, porque a gente vai ver aqui mais pra frente, Leon Denis, nas devidas proporções, né, também foi traído, também lutou, também sofreu críticas, também perdeu amizades, perdeu pessoas, e a gente vê a proximidade de Joana d'Arc, parece que é até isso, né, até isso casa, né, nos dois, assim, o próprio estilo de vida dos dois é similar, não estou falando que é igual, né, porque tem as missões diferentes, são espíritos completamente diferentes, mas eu achei interessante notar isso, né, a Joana d'Arc traída, criticada, e Leon Denis também, uma vida desde muito novo, com grandes responsabilidades, Joana d'Arc também, então você vê que as afinidades não são à toa, né. Gente, quem não leu o livro, eu tô aqui me martirizando, a palavra martírio tá forte, eu tô aqui me martirizando, porque eu li esse livro tem um bom tempo, mais ou menos uns 5 anos, e eu já tô aqui, meu Deus, eu preciso reler. Na verdade, assim, a gente vai lendo a biografia e vai pensando tudo isso com todos os livros, né? Então, eu preciso reler essa obra, Então, e ela é dividida em 2 partes. Na primeira, Leon Denis fala sobre a vida e mediunidade de Joana d'Arc. Então vai falar das campanhas, né, das cidades que ela passou, dedica um capítulo só para a prisão, um outro só para o processo e outro para o suplício. E na segunda parte, Denis vai falar das missões de Joana d'Arc. Vai falar dela em relação ao celtismo, a ideia de religião, né, o caráter de Joana d'Arc, o gênio militar que ela possuía, a ideia de humanidade, de pátria. Então Denis, na segunda parte, vai ficar nessas questões, e no final ele faz aí, como era de hábito em algumas obras, fazer ali as suas conclusões. Queria fazer uma pergunta, mas não é uma pergunta polêmica não, podem ficar calmos. Você leu aí durante o julgamento dela o tio Duran. É o mesmo Duran? Mas quando eu li, eu tomei quase um choque aqui, viu? Ainda bem que você falou nisso. Quando eu li, eu pensei, será que é? Olha, eu não tenho nada oficial para dizer que sim ou que não. Duran, só para quem às vezes está sem entender, às vezes não se recorda, é um dos espíritos, né, que estavam guiando Leon Denis, sobretudo naquele momento inicial das conferências, né? E aí, quando a gente até comentou, né? A gente tinha pouca notícia desse Duran. E quando eu li aqui, eu falei, opa, pode ser, porque Duran foi muito importante para Joana, né? Em tudo. Ele é que foi o grande apoiador, né, para que ela assumisse aquela missão e conduzisse de fato a França. Então, pode ser, viu? Vamos pesquisar a enciclopédia de Tiago Barbosa, né? Vamos mandar uma pergunta para ele. A gente volta com mais informações depois, viu? E a gente pode estar pensando assim, depois que desencarna, deve ter ficado uma mágoazinha dela em relação aos ingleses que a condenou, né? Será? E aí ela própria vai dizer para Leon Denis, por que eu odiaria os ingleses? Disse ela em uma de suas mensagens, eu lhes devo uma bela coroa de luz. O senhor odiar por quê, velho? Graças a eles que eu recebi essa coroa de luz. Então assim, Joana de Domremy, que é a sua cidade, continua sua missão de mediadora acima de nossas paixões e de nossas disputas, geralmente tolas ou imprudentes. Escrevendo esse livro irradiante de fé espírita, Leon Denis só vislumbrava um objetivo: basear-se nos testemunhos históricos para refazer a verdadeira e sublime imagem da Santa da Pátria. Palavras aqui de Gaston Luce. Bom, então,
Se ninguém mais quiser comentar algo sobre esse capítulo, tranquilo. A gente vai iniciar então o próximo, do livro, página 205, do PDF 150. 149, né? E em que vai falar agora do Congresso de Bruxelas. Eu estava pensando nisso enquanto eu preparava o estudo, né? Aqui a gente vai falar de outros congressos ainda, mas eu fico pensando, se fosse para fazer a biografia hoje dos espíritas importantes, você tem que fazer de conta que não existiu congresso. Pessoal, for falar do Haroldo, vamos falar dos congressos que o Haroldo participou. Não dá, o cara tá num 2 congressos por mês, Divaldo, né? Então, eram tão poucos os congressos da época que deu para o Gaston Lúcio incluir a participação de Denis neles aqui na biografia. Mas isso é bom, né? Graças a Deus. Isso é ótimo. Então, e nesse aqui ele tem uma questão diferente. Aqui aconteceu do dia 14 a 18 de maio, né, de 1910. Então, Leon Denis aqui com 64 anos de idade. O bom de Denis é que, como ele nasceu em 1º de janeiro, qualquer data que você olhar do ano, ele vai ter... fica fácil fazer a conta. Você não fica preocupado, peraí, será que maio é antes ou depois que ele nasceu? Então, nesse ponto foi bom. Porque no outro ponto, né, do Réveillon, não tem como comemorar direito. E ele participou como convidado, simplesmente, e como delegado da França e do Brasil. Então, e esse aqui não foi no Congresso, né? Em alguns outros, Leon Denis, ele chegava a ser ali o representante da FEB. A FEB, o presidente da FEB da época, como não conseguia se deslocar até a França, ele então designava um representante. E quem representava o Brasil, quase sempre nesses congressos, era Leon Denis. Então a gente percebe aí já o vínculo estreito de Denis com o Brasil desde aquela época, né? E eu separei só algumas questões aqui para comentar. Esse congresso, ele foi até que chega a falar aqui o Gaston que o kardecismo, que já era um termo utilizado na época, né? A gente pensa que esse termo foi colocado agora. Não, na época existia esse negócio de kardecismo. O kardecismo foi deixado um pouco na penumbra. Então esse é um congresso, como não tinha presidência de Leon Denis, tem que destacar isso, que se ele fosse presidente, o espiritismo certamente estaria no ponto central do congresso. Ele fala aqui que o congresso tratou especialmente do magnetismo, da ciência psíquica e da psicósica. Aqui embaixo tem uma nota de rodapé que fala que é um neologismo empregado pelos especialistas, né, do fraternista. Então, o espiritismo não foi tão bem discutido na época, embora Leon Denis, utilizando-se da palavra, fez aprovar uma proposição que o Gaston coloca aqui, e a gente não vai lê-la toda, mas que é um alerta que ele faz aos médiuns da época. Então, já percebia-se ali ainda um desvio, né, da conduta mediúnica. Então, Leon Denis, e na época tinha essa questão, né, de aprovar uma proposição. Na época eles tinham o hábito de fazer documento, né? Vamos fazer um documento com a conclusão do congresso. Um negócio interessante, né? O que concluiu-se desse congresso aqui? E aquele documento certamente percorria ali as instituições e servia como meio que uma diretriz a ser adotada. Então, neste caso, o documento redigido foi um alerta mesmo para que os espíritas, né, seguissem a mediunidade conforme orientava Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. E um detalhe interessante é que aqui, então, nós temos Chico Xavier quase nascendo, né? Nasceu já. 2 de abril. É 2 de abril, né? Tô confundindo com junho, que é a desencarnação. Então, o Chico já estava aqui com um mês, né? 1 mês e pouco. E tem uma informação que o Gaston coloca aqui, que ele não sei porque que ele colocou isso aqui. É o último parágrafo do capítulo.
a minha filha puxou a orelha aqui, o pessoal tá rindo. O que esse povo tá rindo, né? Nós temos uma convidada especial, que é a Isabela. Ela falou assim, eu fiz uma pausa. Ela falou assim, continua. E é bom que nessas pausas o pessoal fala assim, será que travou o vídeo, né? A gente, se você não estiver olhando, se você estiver fazendo outra coisa, vai lá te apertar o play. Já tá no play, gente. É que até que muda a página aqui, acha a reflexão, demora alguns segundos. Gabriel quer comentar, né? Eu ia falar um pouco antes, já que você vai para o último parágrafo que eu marquei aqui, quando ele fala assim, a multidão que acorreu para ouvi-lo, comprimida com grande sacrifício na sala da rua, aí eu não sei francês, né, da Atenas, multidão onde se acotovelavam, numa mistura verdadeiramente democrática, todas as classes da sociedade, magistrados, advogados, médicos, artistas, etc. Por que eu marquei essa parte? Porque eu acho que é importante a gente sempre lembrar que nós temos que levar a doutrina espírita para todas as classes, né? Esses dias eu estava numa conversa com uns amigos meus sobre isso, se nossas palestras, se nossos congressos, se os palestrantes mais famosos têm falado para pessoas mais simples, pessoas mais humildes na questão de educação formal mesmo, né? Se essa mensagem tem chegado. E o Leon Denis, ele sempre teve essa preocupação, né? Então ele falava com os operários, ele falava com, igual a gente viu, em ambientes de pessoas mais abastadas. Então era só apontar isso mesmo, de que assim, sempre tinha, nessa época tinha essa questão de uma mistura democrática, né? E a gente tomar sempre esse cuidado de levar isso para as pessoas, diversas pessoas, né? Diversas classes, diversos campos de conhecimentos. Sair da bolha, né? Não é só isso, assim, porque na verdade daí vem a importância talvez até do diálogo interreligioso, né? A gente comunicar com outras religiões e fazer, né? A gente até lá no Festu, em Tupaciguara, fizeram um paralelo de que um evento católico teve 2.000 jovens e nós tivemos 7. Então, assim, é claro que a gente não pode negar o passado da Igreja Católica, né? Toda uma história que não é de agora. O Espiritismo com menos de 200 anos e a Igreja Católica com mais de 1.500. Então, mas a gente ter esse diálogo, ver como chegar, né? Como fazer, como abordar, é bacana mesmo. E bem colocado pelo Gabriel, né? Essa observação de que Leon Denis realmente ele tinha uma atuação com os mineiros valões, com os operários. Aí hora falava com a Duquesa de Pomar, no seu ambiente, visitado somente por pessoas da alta sociedade mesmo, assim, era a elite da elite, né? E hoje em dia a gente percebe assim que, como pela questão até da internet, né, acaba que tudo toma uma proporção muito maior, né? Mas há que se ter um cuidado muito grande para até nas divulgações de internet a gente não começar a restringir muito, né? Então realmente é delicado. Acho que cabe reflexões a respeito disso, e a gente tem que realmente tomar muito cuidado para não, dependendo, privar, né, determinados grupos. Então eu só falo se for para nesse tipo de público, ou só falo se for naquele outro. Então a gente tem que falar, né, para todos e aí realmente não fazer essa diferenciação. E aqui o que eu coloquei antes, que eu acho que o Gaston, não sei, né, se faltou uma revisão aqui, se alguma coisa, porque ele coloca no último parágrafo que a carreira do propagandista acabara com esse brilhante sucesso. Leon Denis tinha 64 anos e lembremos que seu primeiro discurso data de 1873. Então, que essa pessoa for ler até aqui e fala assim, nossa, agora ele, né, encerrou sua carreira, agora ele aposentou, né, da oratória. E não, né, em 1913 vai ter um outro congresso, 3 anos depois, Leon Denis estava lá como orador. E eu entendo que em 1913 dá para considerar quase como assim o finzinho ali mesmo. Que ele vai falar por último em 1925, mas aí teve um período longo entre um e outro, em que ele foi em 1925
por insistência mesmo, assim, que eu estava com quase 80 anos. Mas aqui não, aqui ele então, é só essa correção, porque quem estiver lendo aí depois fala, nossa, às vezes a pessoa para de ler aqui e não cabe ler o livro, né? E sai com essa ideia de que ele aposentou em 1910. Vamos então para o próximo capítulo, que é a polêmica Pol Nord. Já que a gente falou de traição hoje, né? Aqui está um caso típico de traição, né? E é uma história, antes de entrar na história aqui, vamos lá, que após o Congresso de Bruxelas, repito, 1910, o autor de A Verdade sobre Joana d'Arc, recém-publicada, ficou doente por alguns meses, bastante deprimido. Leon Denis fica triste? Fica. Vive uma série de problemas ali que o entristece também, né? Todavia, não lhe faltava trabalho. Provocado pela crítica, ele seria envolvido contra sua vontade em uma polêmica ruidosa. Eu fiquei pensando, por que contra sua vontade, né? Porque depois que a pessoa se torna pública, tem coisas que você não domina mais. De repente você se vê em meio a uma polêmica e aí você tem que tomar algumas decisões, como Leon Denis tomou. Ele era invejado há muito tempo por causa de sua popularidade que se alastrava rapidamente. Popularidade que não havia procurado, contentando-se em ser um servidor modesto da causa espírita. Então, que agora vai trazer usar um termo atual, uma treta, né? Mas, e para falar dela, o Gaston vai lembrar de uma outra treta, de 1907, um debate começado no jornal lá Tribuna, órgão da Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos, que havia se desvirtuado para fins políticos. E Leon Denis, interpelado a contragosto, pôs um paradeiro à discussão. Então é uma discussão em que Leon Denis, de repente, em 1907, essa aqui. Então Gaston volta um pouco no tempo para depois falar de novo dessa polêmica Pol Nord. E Denis então pôs um paradeiro à discussão da época, dizendo que não mais responderei a novos ataques. De início, tenho coisa melhor para fazer. Assim, toma, né? Depois, esses debates que se confinam muito de perto com a política me parecem totalmente estéreis, saindo do objetivo do La Tribune. Então ele fala, poxa, qual que é o objetivo desse órgão aqui? Esse órgão, o objetivo dele é estudar os fenômenos psíquicos. Então por que esse órgão, com essa finalidade, está discutindo política? Em princípio, diz Leon Denis, o espiritismo que se dirige a todos deve permanecer fora dos partidos, não se entregar a nenhum. Se eu abordei a questão social, foi unicamente do ponto de vista filosófico, mas logo a discussão escorregou para um terreno perigoso. Creio que seria prudente encerrar. E aí, de fato, o Gaston vai colocar aqui, era o próprio bom senso. Então, a partir desse texto, Leon Denis sai fora da polêmica e encerra meio que o assunto ali. E aqui é bom destacar só um detalhe, para não causar nenhum tipo de confusão, que ele coloca, em princípio, o espiritismo se dirige a todos, deve permanecer fora dos partidos. É o espiritismo. Então isso não tem que ser, qual que é o partido do espiritismo? É partido A, partido B, partido C? Não tem partido. É o partido da caridade, é o partido do amor. Então não tem, é isso, é aquilo. Essas coisas são questões humanas e a gente tem que se resolver nisso. Agora, o homem espírita, ele tem a liberdade para se dedicar a uma vida até partidária, se ele quiser. Se ele quiser se dedicar à vida política, que ele assim o faça, mas que ele não se utilize da estrutura, vamos dizer assim, espírita para se promover. Porque hoje cria-se até uma ideia de que o espírita não pode ser candidato. Poxa, se ele quiser, mas ele tem que saber também que toda escolha traz consigo o bônus e o ônus, né? Então, não vou citar nomes, a gente teve já na nossa história. Vamos falar dos antigos, dos atuais não seria prudente, né? Que a gente não sabe se ainda vai falhar, né? Mas vamos falar Bezerra de Menezes, Caibar Schutel,
Eurípides Barçanufo, Freitas Nobre. Então a gente tem, são os que eu lembrei aqui agora, né? Então a gente tem na nossa história grandes nomes que foram grandes políticos. Então é só fazer essa ressalva, porque hoje se algum espírito falar que vai ser candidato é quase o demônio, né? Tá obsediado. E talvez aquela pessoa tenha vocação para aquela tarefa que ela quer abraçar. Então, se ela tem a vocação, por que não? Então, mas com cuidado, repito, separar, que a gente viu recentemente, por exemplo, diante dos debates políticos, dirigentes utilizar a estrutura do grupo, seja a estrutura física ou grupo de WhatsApp, para defender ou falar mal de político. Aí está errado. Porque a casa espírita não tem que ter também partido. A casa espírita não tem que ter lado. Então isso é um ponto a ser ressaltado. Agora, a pessoa fora da casa e fora da estrutura da casa, e eu repito, eu considero grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, estrutura da casa espírita. Aí ela tem que saber distinguir para não, né, criar ali alguns embaraços e criar uma cisão, como aconteceu, né, em várias casas, em vários grupos no Brasil por conta da última eleição. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, Leon Denis encerra essa polêmica. Então, Gaston, repito, ele faz aqui uma análise. E a questão com o Polo Norte, ela é muito confusa. Se alguém aqui quiser fazer alguma... Mas o Polo Norte, ele era quase um discípulo de Leon Denis. E de repente ele se afasta, começa a fazer algumas publicações. E jovem, para começar, era jovem. Então a gente percebe aqui um detalhe interessante, que era Denis encaminhando um jovem. Tanto que ele coloca aqui que quando ele publica o Depois da Morte, 1890, o Polo Norte tinha, parece que 5, 6 anos. Então, durante essa confusão aqui, o Polo Norte tinha 25, 24, 26 anos, mais ou menos, que a coisa arrastou-se por uns anos. Então, era Denis com seus quase 70 anos, incentivando um jovem de 20 e poucos. Só que esse jovem chega num momento em que ele fica tão encantado com tudo aquilo que ele achava conhecer, que ele resolve criar quase que uma nova corrente de pensamento, chamada de universalismo. E começa primeiro, né, a fazer críticas a Leon Denis, e depois meio que tentando inserir Leon Denis na própria filosofia que ele cria. E aí Denis, ele responde, é claro, né, e tenta responder, e o Polo Norte responde do outro lado, e a coisa vai, responde daqui, responde dali. Eu fico pensando se tivesse WhatsApp, Facebook na época, né? Como é que ia ficar Leon Denis e Polo Norte, né? Polo Norte atualizou o status. Aí Leon Denis olha lá e falou, o cara me colocou como um dos seus, agora eu virei discípulo dele, né? E lá ia Leon Denis responder Polo Norte, né? E a coisa ia ser meio que sem fim. E aí o ponto que eu quero chegar aqui, para não entrar nesses detalhes do que levou essa cisão, Leon Denis mais uma vez chega num certo ponto da discussão em que ele fala assim: doravante não mais responderei às divagações de Polo Norte, pois tenho melhor emprego para meu tempo. Então ele usou o mesmo critério de antes. Ele argumenta até um certo ponto. Aí chega um momento em que ele fala assim: opa, estou empregando mal meu tempo, preciso empregá-lo melhor. E aí ele deixa aquilo ali, encerra e deixa, vamos dizer assim, o outro falando sozinho, e aí vai fazer outras coisas que ele considerava mais importantes. Isso é um exemplo bacana, né? Porque a gente vê muita gente assim: eu não vou nem me defender, ou vou me defender demais, né? Um bom senso ali, você argumenta até um certo ponto. A hora que, se a discussão for para baixar o nível, aí talvez seja melhor parar, né? Mas a argumentação é importante, né? É importante se posicionar, é importante esse debate, até porque às vezes você tem ideias pré-concebidas, às vezes a pessoa tem ideias pré-concebidas que no debate se resolve. Mas então, assim, é o meio termo, né? Nem se calar totalmente
e nem descer o nível, né? Então vai até um ponto, assim, acho que isso é uma lição importante de Denis, assim, porque às vezes a gente busca na humildade a justificativa para a omissão. Não vou discutir, não, deixa ele. Mas às vezes ele está precisando de ajuda. Às vezes é nesse debate que nós vamos conseguir ajudá-lo. Então, assim, pra gente pensar, né? Assim, discutir de forma civilizada. Se a discussão abaixar o nível, para, né? Mas que é importante, né? A questão até da humildade, ou da falsa humildade, e às vezes não se defende, porque tem coisa que a pessoa fica até com vergonha de defender. Às vezes, não, mas o que eu vou justificar aqui agora? Porque intimamente a gente pode justificar tudo. Mas como é que eu vou justificar para o público? Você colocou, é tão importante, né, de levar isso para o extremo. Não, eu não tenho tempo para me defender. E aí a pessoa não se defende de nada. O que acontece quando a pessoa, ela é, vamos dizer assim, vou usar um termo, idolatrado, né? Quando ela é idolatrada, e ela não se defende, ela abre brecha para virar quase uma guerra entre quem idolatra e quem vê comportamento equivocado. E aí ela, por não se defender, estabelece ali uma discussão nas redes sociais de quem é a favor do fulano e quem é contra fulano. E às vezes uma simples nota, algo que as instituições fazem, né? Os próprios políticos, quando não querem entrar em discussão, soltam uma nota. Nota em nome da instituição. A FEB, como entidade, vira e mexe, solta uma nota aqui e ali. Pode ter erros na nota, tudo bem, mas você solta uma nota e se explicando. E às vezes a versão da pessoa pode acalmar os ânimos. Falar, mas eu não sabia que era por causa disso, não. Nossa, ele tem razão. E por não soltar uma simples nota, vira um campo de guerra quase as redes sociais. E a gente aí começa a elucubrar possibilidades daquilo que a gente critica, né? E aí uma simples explicação resolveria tudo. Então realmente você colocou muito bem colocado isso aí, vale a pena destacar mesmo, para fugir desses extremos, né? E também não ficar o tempo todo se defendendo, porque aí também não vale a pena e gasta esse tempo. E que me chamou a atenção aqui também é assim, é uma das questões que é importante na nossa vida, né? É saber escolher, né? É a hora de fazer algo e a hora de não fazer algo. A hora de gastar tempo e a hora de não gastar tempo, né? Porque é uma das decisões mais difíceis, né? Porque, querendo ou não, o tempo é aquilo que a gente não vai recuperar. Imagina ficar gastando tempo com um jovem que está ali só aperreando. Imagina até que se a gente procurasse aqui, teria alguma lição do Emmanuel, né? Falando como escolher, né? E você tá falando aí, eu tô lembrando assim, muitas pessoas justificam assim, Jesus se calou ante Pilatos, né? E ele, de fato, ele não lutou contra, né? Mas e antes de conversar com Pilatos? E o tanto de debate com o fariseu? E o tanto de vezes que Jesus mostrou para eles que eles estavam errados, né? A hora do Pilatos ali foi o instante final, né? Então eu falo assim, Jesus deixou um exemplo também. Que hora se calar e que hora falar, né? Que hora debater e que hora não debater, né? Então porque eu vejo muita gente usando assim, mas o Cristo se calou. Bom, ele se calou no instante final da vida dele, porque até aquele momento o que ele fez foi mostrar a verdade e viver a verdade, né? Sobre essas questões de atitudes às vezes mais enérgicas, né, em debates. Hoje eu li uma mensagem tão interessante aqui lá do Crônicas de Além Túmulo, que está no capítulo 20, que é um do Humberto Campos, né? Esbarrou no Emmanuel. Que é um comentário, é um encontro de Humberto de Campos com Simão Pedro, lá em BH, na Praça Raul Soares. E aí o Humberto de Campos entrevistando o Simão Pedro, e aí ele pergunta sobre as possíveis desavenças, possíveis discórdias que haviam entre Pedro e Paulo.
né, nos primeiros movimentos lá do cristianismo. E aí ele pergunta: é conhecida na história das origens do cristianismo a vossa desinteligência, com Paulo de Tarso. Ele foi bem polido no repórter, né? Tudo isso é verdadeiro? Aí Simão Pedro responde: de alguma forma tudo isso é verdade, declarou bondosamente o apóstolo. Mas Paulo tinha razão. Sua palavra enérgica evitou que se criasse uma aristocracia injustificável que sem ele teria de desenvolver-se fatalmente entre os amigos de Jesus, que se haviam retirado de Jerusalém para as regiões da Bataneia. Então, assim, E é tão interessante a palavra que o Simão Pedro usa, né? Que é o enérgico, né? A gente falava, acho que na semana passada, ou na retrasada, sobre as atitudes enérgicas de Jesus. E às vezes a gente precisa ser enérgico, porque às vezes o que falta é energia de transformação, não é? Lei de destruição também é uma das leis naturais que transforma. Eu lembro do Lavoisier, né? Quando fala dessa lei, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, nós precisamos nos transformar em nome do progresso, né? E em nome do progresso precisamos, às vezes, ser enérgicos para dar um passo adiante e não ficar na aristocracia, no ostracismo, em todas as coisas ultrapassadas, né? Bom, e para encerrar, já que nós falamos hoje de Joana de Cusa também, lá no Boa Nova, também Humberto de Campos, mais uma vez passou raspando Emmanuel, né? No diálogo de Jesus com Joana de Cusa, ele perto de encerrar o diálogo, ele diz para Joana: não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, porque o silêncio exige esforço, né? O pessoal fala assim: não, é para calar, é só para calar. Meu filho, você não sabe o esforço que você tem que fazer para fazer um silêncio, tem hora. Então, esforça-te também no silêncio. E, aí tem um i, né? Quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Fim, né? Agradou gregos e troianos agora. Agora todo mundo, tá vendo? Posso meter o pau. O outro fala: não, tem que ficar caladinho. Deixei o povo mais confuso ainda, né? É isso aí, as lições estão aí. Agora, uma coisa, você usou a expressão energia. Jesus foi enérgico, jamais violento. Porque eu vejo pessoas utilizando isso daquela, né, lição que Jesus entra no templo e para justificar a violência física. Jesus nunca bateu em ninguém, então não vem com essa história de Jesus foi enérgico no templo, então pode bater agora em quem agir errado. A espada na orelha, né? Pedro, embainha a tua espada, quem pela espada faz perecer, pela espada perecerá. Então a gente poderia fazer aqui um estudo só sobre isso, mas Jesus jamais foi violento, mas em algumas vezes sim enérgico, sobretudo na fala, né, nesse momento, como muito bem foi colocado aqui. Bom, então nós encerramos o nosso 15º estudo sobre a vida e obra de Leon Denis, convidando os nossos amigos a acompanharem conosco aí todas as quartas-feiras, né, publicamos os novos vídeos, os novos estudos nos nossos canais do YouTube e também no Facebook. Vamos compartilhar, vamos levar esse estudo para mais pessoas. Até mais, até o próximo. Então, nós nos encontramos novamente aqui para estudar a vida desse grande apóstolo do Espiritismo que foi Leon Denis.